1 Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao verso 14, diz assim a palavra do nosso Deus: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na sua irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, aqui estamos nós e precisamos ser alimentados pela Tua palavra. Fala ao nosso coração nessa hora, nos instrua, orienta-nos, para que saiamos daqui edificados. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. A todo momento nós estamos fazendo escolhas, a todo momento, conscientes ou inconscientes. Você escolheu estar aqui hoje à noite. Quem está aqui hoje à noite? Você teve que ir lá quinta-feira no aplicativo, né? Todo um processo, aí começou a chover, certamente na hora da chuva, alguns podem ter ficado em dúvida, né? Vamos ou não vamos? E vocês vieram, foi uma escolha. A todo momento nós estamos decidindo algo que vai nortear, vai direcionar a nossa vida. Nós decidimos o quanto de tempo vamos trabalhar, nós decidimos como vamos dedicar cuidado e atenção para a nossa família, nós decidimos o curso que vamos fazer, decidimos se vamos fazer uma pós ou não. A teologia reformada é uma teologia que enfatiza a soberania de Deus, e é isso mesmo. Deus é soberano, Deus governa sobre tudo e todos, Deus sabe de tudo o que acontece no universo, na minha vida, na sua vida. Deus já sabe das escolhas que vamos fazer, mas isso não neutraliza a nossa responsabilidade nas escolhas que fazemos. E dentre as responsabilidades que nós temos nessas escolhas está a de aperfeiçoarmos na fé em Cristo Jesus, amadurecermos na caminhada cristã. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Você vai crescer na fé se você entender que isso é importante e você buscar isso dia após dia. E o que nós temos aqui é o apóstolo Pedro terminando a sua carta e fazendo um resumo. Ele está mostrando para aquela igreja que padecia tanto com a perseguição e com outros problemas que se desdobravam por causa da perseguição. Pedro então vai escrever àqueles irmãos e vai convidá-los a experimentar a graça de Deus. Quando nós experimentamos da graça de Deus, e quando eu falo da graça de Deus, não estou falando apenas de um conceito teológico. Nós todos cremos no favor imerecido de Deus, teologicamente falando. Todos nós aceitamos na nossa teologia que Deus nos amou sem merecermos o amor dele. A gente sabe disso, o nosso credo fala sobre isso. Uma coisa é você ter consciência da teologia da graça. Outra coisa é vivenciarmos diariamente, a todo momento, a graça de Deus. E o convite para hoje à noite é muito mais do que ter uma resposta correta, teologicamente, sobre a graça, é desenvolvermos o aprendizado para vivermos na graça.
E como funciona esse aprendizado? É uma contabilidade, é fazer uma conta matemática. A Bíblia vai dizer que nós não merecíamos absolutamente nada, aliás, merecíamos sim. A Bíblia vai dizer que nós merecíamos, como consequência dos nossos pecados, a morte. O salário do pecado é a morte, essa é a consequência natural. Então tudo que gera vida em nós é um presente de Deus. Também podemos ter isso definido teologicamente em nossa mente, mas ter isso definido teologicamente não supre as nossas necessidades diárias de enquadrar a nossa vida nessa teologia. Saber não supre o viver. Então nós precisamos não só entender a teologia da graça, mas vivenciar a teologia da graça. Saber que com Deus a nossa conta sempre está no positivo. É Deus quem coloca a nossa conta no positivo o tempo todo. Porque o pecado nos joga para o negativo, mas Deus, por causa da sua graça, Ele deposita diariamente, na nossa conta, na conta da nossa alma, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Por isso que a Bíblia, e como já foi falado hoje à noite, a misericórdia de Deus ela se renova toda manhã, a todo momento. Deus está suprindo isso, mas é necessário que nós experimentemos. Devemos buscar essa vida graciosa. E aí o apóstolo Pedro vai nos orientar a respeito de como proceder para alcançar uma vida na perspectiva da graça. O que eu preciso fazer? Você que veio aqui hoje à noite ou você que está em casa, talvez você se pergunte, o que eu preciso fazer para me deliciar na graça de Deus, para degustar a graça de Deus? E aí Pedro vai orientar, Pedro vai dizer, sejam submissos, e ele diz, jovens, sejam submissos. A palavra jovens aqui, no grego, neoteroi, não é jovem de idade. O texto anterior, que foi trabalhado pelo reverendo Guilherme hoje de manhã, vai falar sobre os presbíteros, o presbiterói. Presbiterói era a liderança da igreja formada por anciãos, eram pessoas mais velhas. Essa era uma característica dos presbíteros da igreja, uma característica marcante. Então, a pessoa para ocupar um cargo de presbítero na igreja primitiva, ela precisava ser experiente, madura também em idade. Isso não era uma regra absoluta, até porque você tem o próprio Timóteo, que era um jovem pastor, um jovem presbítero, mas era uma regra sim para aquele momento. Então, você tem Pedro trabalhando sobre a liderança, os anciãos, os presbíteros, como eles deveriam se comportar na liderança da igreja, e agora ele vai dizer que cabe à igreja ser submissa a essa liderança, enquanto essa liderança estiver caminhando na perspectiva de Cristo. Então não é ser submisso a qualquer custo, mas é estar em submissão aos líderes da sua igreja, à medida que esses líderes estão sendo submissos a Jesus Cristo. Esta é uma orientação para experimentarmos a graça de Deus. O que Pedro está querendo dizer aqui? Devemos viver em harmonia comunitária. Devemos crer que aquelas pessoas que foram eleitas, escolhidas pela igreja para ocupar as suas funções, os seus ofícios, são instrumentos de Deus. Os pastores, os presbíteros, os diáconos que ocupam as suas posições oficiais, são pessoas que foram chamadas por Deus para liderar, direcionar e abençoar o povo de Cristo. E aí o que nós temos é Pedro dizendo, se você quer ter uma vida marcada pela graça, não fique sempre colidindo com a sua liderança. Em algumas igrejas, você percebe muito isso. Você percebe que existem pessoas com características de estar sempre confrontando os seus líderes. E aí Pedro vai dizer, olha, quem experimenta a graça de Deus não fica colidindo o tempo todo por qualquer coisa. É claro, se a liderança sai da palavra, se ela começa a ter uma prática que não tem instrução bíblica, deve ser admoestada, advertida mesmo. Existem os meios legais para isso, mas é importante essa submissão. E é interessante que, se isso é numa relação de posição, liderança e membros, os jovens, a igreja, você também tem
esse mesmo movimento acontecendo entre os irmãos. Não é só dos irmãos para com a liderança, mas é também uma relação entre os irmãos, quando o próprio apóstolo Pedro vai dizer nos versos 5 e 6, vocês devem ser submissos, né, aos anciãos, mas vocês também devem ter uma humildade mútua. Sejam humildes uns com os outros, tenham prazer em servir, sejam pessoas marcadas pelo sentimento nobre que Jesus Cristo foi o modelo dele, que é estar disposto a abençoar as demais pessoas com seu serviço. Falamos sobre isso no domingo passado, quando nós servimos com os nossos dons, com os nossos talentos. Sejam humildes, né? O texto vai dizer cingivos. A ideia aqui é, você precisa se vestir como se você colocasse um avental, é uma disposição mental. Quando você vê uma necessidade na igreja, ou quando você vê alguma coisa precisando de ajuste, você tem prazer em ajudar. O servo é esse. O servo é aquele que ele se incomoda quando tem alguma coisa fora do lugar, e ele então, automaticamente ele entende que precisa ajudar naquela área, naquela questão. Quer seja na igreja, quer seja na sociedade, precisamos ter um espírito de servo, porque Jesus falou que maior é o que serve. E Pedro vai dizer que nós devemos ser submissos às autoridades, devemos ter humildade de uns para com os outros, mas ele diz que para experimentarmos ou para acessarmos essa vida graciosa, além de viver com humildade as nossas relações, nós devemos também, versículo 7, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Esses aqui são movimentos que partem de nós. Eu preciso decidir executar aquilo que está no texto. Eu decido ser submisso à minha liderança, eu decido ter uma vida marcada pela humildade, eu decido lançar sobre Deus as minhas ansiedades. Salmo 55, verso 22 vai dizer: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Irmãos, esse é um movimento que a Bíblia insiste em vários textos para que o façamos. O movimento de tirar o peso que está sobre os nossos ombros. E eu sei que muitos de vocês que vieram aqui hoje à noite, ou que estão nos acompanhando dos seus lares, às vezes nós temos questões no nosso coração que nos afligem. Nós temos algo na nossa vida que está fora do lugar, que nos incomoda. Às vezes é algo macro, como por exemplo essa pandemia, que atinge a todos nós. Muitos de nós já estamos cansados, muitos de nós já estamos com as nossas expectativas todas embaralhadas. Nós não sabemos ao certo o que vai acontecer, como o mundo vai ficar daqui para frente, como se em algum dia nós soubéssemos, né, o que iria acontecer no amanhã. Mas estamos um pouco mais tensos em relação ao futuro, e é claro, nós ao olharmos para o nosso país, observamos várias frentes, como por exemplo, a economia, a política, as ideologias que estão efervescendo no nosso momento, e talvez todo esse cenário, ele pode trazer algum abalo, partindo da sociedade numa perspectiva macro. Mas às vezes o que está nos afligindo, está produzindo ansiedade no coração, está lá dentro da nossa casa. As nossas relações intrafamiliares, as nossas relações conjugais, as preocupações com os nossos filhos. Hoje nós estávamos conversando sobre isso, né? Quantas crianças que já nasceram na época da pandemia e que nós não vimos, e quando vermos essas crianças, elas já vão estar andando. Como vai ficar para essas crianças, né, o processo de desenvolvimento? Outros que são crianças estão entrando na adolescência, sem ter o convívio dos amigos, né, que é tão marcante, tão importante. Ou seja, nós podemos disparar vários gatilhos na nossa mente para gerar preocupação. Mas Deus está dizendo para você hoje à noite, e para mim também: lance sobre Ele toda a ansiedade. O que está preocupando você? Tenta materializar isso como se fosse um objeto,
entrega para ele e fala: toma que é seu. Toma que é seu. E deixa que ele cuida. Jesus não salvou só uma parte da gente, não. Jesus nos salvou por completo. Jesus tem interesse nos seus problemas, sim. Seus problemas não te pertencem mais. Quando Jesus te comprou, Ele te comprou do jeito que você é. Não tem coisa melhor do que comprar um carro zero. Carro zero é uma maravilha. Dizem que a melhor marca de carro é carro zero. Não tem defeito, não tem problema. Mas nós não éramos carros zeros. Nós éramos carros tudo bagunçado já, tudo cheio de problema, todo amassado. Quando Jesus nos comprou, Ele nos comprou com os nossos amassos, com o motor já com problema, com a suspensão toda arrebentada. Nós somos pessoas estragadas pelo pecado. E quando Jesus nos compra, Ele sabe que vai comprar a gente com todos esses estragos. Fica tranquilo, que o seu estrago pertence a Jesus também. As suas dificuldades, elas estão nas mãos do Senhor, que cuida de você. Lance sobre Ele os seus problemas. Não permita que esses problemas fiquem afligindo a sua alma, porque a sua alma tem dono, e o dono dela é Jesus Cristo. Seja submisso à sua liderança, você vai experimentar a vida graciosa. Seja humilde nas suas relações. Seja uma pessoa que lança sobre Deus a sua ansiedade, a sua preocupação. E diz mais o texto: se você quer trilhar no caminho de uma vida graciosa, seja sóbrio e vigilante. O texto vai dizer que as forças espirituais foram derrotadas. Lá em Gênesis 3,15, Deus coloca que a consequência do pecado é que a serpente ia morder o calcanhar do descendente da mulher, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo iria esmagar a cabeça da serpente. A cabeça da serpente foi esmagada na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo Jesus. Então o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Porém, as forças espirituais foram derrotadas, mas ainda não foram completamente destruídas. Por isso que nós devemos estar sempre sóbrios e vigilantes, atentos, porque o diabo ainda está agindo. Apocalipse vai falar exatamente sobre isso. O diabo está preso, ele está preso, mas ele ainda comanda os seus demônios que estão a serviço dele na terra. Nós temos várias figuras hoje no país que funcionam dessa forma. Traficantes poderosos que estão presos, mas continuam comandando todo o narcotráfico fora da cadeia. É mais ou menos essa a ideia. Não sei quem tirou a ideia de quem. Se foi o diabo que tirou dos traficantes ou os traficantes que tirou do diabo a ideia. Mas mesmo preso, Satanás ainda age, ainda manifesta algum grau do seu poder sobre a terra, e por isso nós devemos estar atentos, porque o diabo ele está de olho na igreja. Corremos o risco de achar que Satanás está preocupado com aqueles que estão no mundo. Ele não está. Ele não tem preocupação nenhuma com aqueles que não têm a fé em Cristo Jesus. O diabo se preocupa com aqueles que seguem a Jesus. E o diabo não tem assim um plano para infernizar a sua vida, não. Ele sabe até que não pode infernizar a sua vida. Mas o diabo tem um plano sutil de fazer com que Jesus não seja o foco do seu coração. É simples assim. O plano do diabo é fazer com que a sua fé se enfraqueça a cada dia mais. É fazer com que você fique mais preocupado com as tempestades que te cercam. É fazer com que você prenda o seu coração ou vincule o seu coração naquilo que a sociedade vincula o coração. Então nós temos uma sociedade inflamada por ideologias e posicionamentos políticos. O diabo quer que você também concentre o seu coração nisso e esqueça Jesus. Nós vivemos um momento em que as pessoas estão com medo, apavoradas com o seu amanhã. O diabo quer também que nós fiquemos com medo e apavorados com o nosso amanhã. E tiremos o foco, o olhar de Jesus Cristo. Se nós queremos ter uma vida marcada pela graça de Deus, precisamos estar sóbrios e vigilantes.
e identificar na nossa caminhada o que tem tirado a minha atenção de Jesus, o que tem tirado o meu foco da cruz, o que tem feito com que o meu coração se desvie do caminho de Cristo, ou o que eu tenho considerado mais importante para a minha vida do que a minha fé em Cristo Jesus. Fique atento com isso. Seja resistente às investidas do diabo, diz o versículo de número 9. O diabo ataca diuturnamente a sua fé. O diabo tem o propósito de abalar a nossa jornada e a nossa caminhada. Efésios capítulo 6, verso 11, Paulo vai falar sobre isso. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Depois você lê Efésios 6 ali todo, e você vai ver quais são os elementos que vão te ajudar na batalha contra o inimigo. E aí, tem um texto aqui que é muito interessante, uma parte do versículo 9, quando ele diz: irmãos por todo o mundo estão sofrendo como você. Às vezes nós achamos que o nosso sofrimento é restrito, é só nosso. E aí nós temos que, a cada vez mais, experimentar uma comunidade, uma vida em igreja de sofredores. É muito ruim sofrer isoladamente, é muito perigoso você achar que ninguém sofre como você sofre. Por isso que o uns aos outros, como falamos na semana passada, é tão importante na Bíblia. Porque quando você conta o seu problema para mim e eu conto o meu problema para você, isso nos fortifica. Porque você vai entender que não é só você que está sofrendo, e eu vou entender que não sou só eu que estou sofrendo. Nós estamos sofrendo juntos, não só aqui na igreja da Gávea, como em toda igreja presbiteriana do Brasil, como em toda igreja evangélica brasileira, como em toda igreja evangélica mundial. Cristãos espalhados por todo o mundo têm as suas marcas de sofrimento. Nós não estamos sozinhos nesse processo. Existe uma nuvem de testemunhas que está com a gente nessa caminhada, nessa jornada. Por isso, se você busca uma vida graciosa, seja submisso aos seus líderes, seja humilde nas suas relações, seja atento, sóbrio, vigilante e resistente às investidas do diabo e esteja firme na fé. A palavra no grego aqui é estérios. Estérios é a palavra que vai denotar a firmeza que nós devemos ter na fé. Por quê? É quando você crê na palavra de Deus de tal forma que mesmo que todos estejam dizendo algo contrário, você vai ficar firme na palavra, porque você crê nessa palavra, assim como aconteceu com Daniel. Todos estão dizendo que deve se curvar diante de uma estátua, mas ele não se curva. Assim somos nós. Se a palavra de Deus estabelece o padrão que devemos viver, nós não nos inclinamos para as pressões do nosso coração caído, da nossa família e da sociedade. Aquilo que é comum no mundo, mas é contrário à palavra de Deus, me faz cada vez mais ter repulsa por isso e firmeza na palavra. É disso que o apóstolo está falando. Estejam firmes na fé, versículo 9. Mas aí depois ele vai falar de uma outra firmeza no versículo 12, que ele usa outra palavra no grego para ela, né? A palavra ristemi. Ristemi, para firmeza, significa fincar o pé. Quando ele fala, vocês devem estar não só estéreos ou firmes na fé, que é essa disposição de caminhar focado na palavra, independente da pressão, mas quando ele usa a palavra ristemi para firme na graça, ele está dizendo, vocês precisam fincar o pé e não vacilar diante das pressões que acontecem ao seu redor. Firmes aqui é, ficai, permanecei. Lutero, convidado a se retratar das suas 95 teses, ele respondeu, aqui fico, não posso fazer de outra maneira. É isso que significa a palavra firmeza, ristemi. É quando você é resoluto na sua decisão e você não negocia a sua fé em hipótese alguma, mesmo que isso gere algum nível de sofrimento para nós.
E aí outro movimento que nós devemos fazer para ter uma vida graciosa é sermos afetuosos. Como é difícil ser afetuoso numa época de distanciamento, porque aqui o apóstolo Pedro vai falar que devemos beijar uns aos outros, o ósculo santo, e abraçar uns aos outros, ter carinho uns com os outros. É claro que isso é difícil em tempos de pandemia, mas não é impossível vivermos uma vida de carinho, carinhosa, uma vida de afeto. As pessoas precisam ser marcadas umas pelas outras pelo carinho. Nós somos seres carinhosos, afetuosos, e não podemos permitir que esse momento de distanciamento, aonde mergulhamos nas nossas comunicações virtuais, nos faça secar a alma nos nossos afetos. Precisamos aflorar o nosso carinho uns pelos outros, de alguma forma. Se antes você mandava mensagem, passa a ligar, liga para a pessoa, ouça a voz dela. Se você às vezes só manda mensagem ou só liga, coloca de vez em quando uma chamada de vídeo, diga para a pessoa que você a ama. Os casais, os cônjuges, explorem mais isso, os afetos, mande flores, ou então no caso dos homens, as mulheres podem pedir num bom restaurante um kit de churrasco, uma picanha lá, uma picanha fatiada aqui para a rua tal, apartamento tal, seu marido vai amar. Isso é afeto, irmãos. Nós precisamos desenvolver de alguma forma, descobrir o que um e outro gosta, e nós precisamos explorar isso mesmo quando somos obrigados a manter o distanciamento. É disso que o capítulo 14 está falando. E aí, nós temos essa primeira parte. Você quer experimentar a graça de Deus? Aprenda a respeitar as autoridades. Desenvolva a humildade uns para com os outros. Lancem sobre Deus a ansiedade. Seja sóbrio e vigilante. Creia que o diabo está aí tentando armar cilada para que Jesus deixe de ser o seu foco. Esteja firme na fé. Esteja firme na graça. Seja afetuoso. E qual vai ser o resultado disso? O resultado disso é que à medida que nos depararmos com a graça divina, porque esse é o caminho para a gente experimentar a graça de Deus, à medida que a gente se deparar com a graça divina, perceberemos um Deus que é genuinamente gracioso. É isso que Pedro fala, no versículo 10, versículo 12. Um comentarista chamado Ennio Miller, ele vai dizer que no versículo 10 nós temos o clímax de toda a carta. Eu quero até ler esse versículo de número 10, quando o apóstolo Pedro diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro trabalhou sobre a graça em toda a sua carta. Ele abre a carta no capítulo 1, versículo 2, falando sobre a graça, desejando a graça para aquela igreja. No versículo 10 do capítulo 1, ele diz que toda a mensagem dos profetas no Antigo Testamento estava fundamentada na graça a vós destinada. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E o que nós aprendemos nesse texto? É que aqueles que se enxergam por cima, aqueles que são autossuficientes, aqueles que acham que não precisam de Deus, esses não experimentam a graça. É por isso que nós vimos ali que o movimento que precisamos fazer é um movimento em direção à humildade. Porque sem vivermos em humildade, não experimentaremos essa graça genuína de Deus, por uma razão muito simples: acharemos que não precisamos dela. Um Deus genuinamente gracioso é um Deus que nos chama para participar da sua eterna glória. Eterna glória. Como é difícil treinar o nosso coração, a nossa mente, para recalcular a vida na perspectiva da eternidade.
Como é difícil passar os dias nesse mundo lembrando que o melhor está por vir. Às vezes nós achamos que a nossa eternidade é aqui, que o melhor é aqui. O melhor é aqui para quem não crê em Jesus. Então, se você não crê em Jesus, eu tenho uma dica para você: aproveita aqui. Aproveita aqui, o seu melhor é aqui. Agora, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu melhor está por vir. É isso que Pedro vai ensinar. Um Deus que nos chama para participar da sua eterna glória. Por isso que o texto vai dizer que nós sofremos aqui por um período curto. Quando nós recalculamos a vida na perspectiva da eternidade, o sofrimento aqui é um estalar de dedos. Nós sabemos que a vida está passando rápido. Nós sabemos, para todos nós, independente da sua idade. Quando menos esperamos, estamos numa idade que olhamos para a idade e dizemos: gente, mas eu já cheguei aqui, foi tão rápido. A vida é rápida, como um sopro. Mas há de chegar o dia em que nós experimentaremos da eterna glória de Deus. Enquanto esse tempo não chega, nós temos acesso a um Deus que nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica e nos fundamenta. Esse é o movimento de Deus para aqueles que estão buscando uma vida na graça. Aperfeiçoar aqui é um Deus que nos leva avante num processo iniciado. Aquele que começou boa obra em vós, ele vai terminar. Deus não deixa nenhum dos seus filhos pelo meio do caminho. Deus não deixa nenhum dos seus filhos pelo meio do caminho. Se você caminha com Deus, você vai com Ele até o fim. Isso significa processo de aperfeiçoamento. É o Deus que nos firma na fé, como já foi falado no verso 9. É o Deus que nos fortifica para amar, para resistir às pressões e para perseverar. Deus nos dá força. Por isso que Ele derramou do seu Espírito. E nós precisamos crer no Espírito de Deus que habita em nós, porque é Ele quem nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem orar, mas Deus nos carrega quando não temos mais forças para caminhar. A gente precisa crer nesse Espírito de Deus, que está conosco todos os dias, e estará até a consumação dos séculos. Mas o texto diz mais, que Deus nos fundamenta. Esse edifício aqui, a sua casa, seu apartamento, está fundamentado numa base segura, porque senão o prédio cai. As nossas vidas estão fundamentadas em Cristo, não tem como dar errado. E se você está achando que vai dar errado, é porque você está duvidando do fundamento. Isso é falta de fé. Foi o que Jesus disse quando os discípulos se preocuparam mais com a tempestade e esqueceram que Jesus estava no barco. Jesus está no barco conosco. Esse Deus nos chama a participar da sua eterna glória. Esse Deus nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica, nos fundamenta. Mas Ele é um Deus que resiste aos soberbos. Quem acha que consegue resolver os seus próprios problemas, quem acha que chegou até onde chegou por mérito próprio, o texto vai dizer que Deus resiste. A palavra resistir aqui, o verbo resistir é Deus te dá as costas, porque você não precisa dele. E aí se vira. Esse Deus também é um Deus que tem mão poderosa. Mão poderosa. Essa expressão ela é usada no Antigo Testamento, mas só experimenta a mão poderosa de Deus quem é humilde. Por isso que você tem que ter uma ação de humildade. A mão poderosa de Deus é a mão que guerreia por você. Quando o Antigo Testamento usa a expressão mão poderosa, que Pedro usa aqui no versículo 6, está se referindo à libertação do povo, quando Deus salva, quando Deus liberta o seu povo do Egito e em outras situações. O Salmo, por exemplo, 136:12 diz: com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Deus que guia o seu povo no tempo oportuno, é Ele quem exalta os humildes.
Então, quando nós decidimos por uma vida de dependência, de humildade, esse Deus, Ele vem com mão poderosa e Ele nos sustenta com a sua mão. Ele guerreia as nossas lutas, como diz Jesus Cristo, lá em Lucas, capítulo 14, verso 11, pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Se nós queremos experimentar o sustento da mão poderosa de Deus, nós devemos caminhar rumo à humildade. E por último, quando nós buscamos uma vida graciosa, nós experimentamos um Deus genuinamente gracioso, um Deus que nos faz participar da sua eterna glória, um Deus que nos aperfeiçoa, firma, fortifica, fundamenta, um Deus que tem mão poderosa para nos salvar e para nos guiar, e nós temos um Deus que cuida de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós, gente. Viver na graça, uma vida graciosa, é uma vida capaz de enxergar de maneira tão intensa o cuidado de Deus, que às vezes ela fica constrangida em pedir mais alguma coisa. Por isso que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo também vai tratar que uma vida cristã cheia da graça, que consegue perceber a graça de Deus, é uma vida sem murmuração, é uma vida sem reclamação. E aí você me pergunta, mas como nós podemos enxergar a graça de Deus? Sempre a partir da cruz. Sempre a partir da cruz. Olhe para a cruz do Calvário. Na cruz você tem o ápice da graça divina, quando Ele envia o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para te dar vida e para comprar você das garras do inimigo. Jesus tira você das garras do inimigo, você agora se torna um filho de Deus, como o próprio Pedro falou, aqui também, nessa primeira epístola, capítulo 2, verso 9, você é sacerdócio real, você pertence à família do rei, você agora é um príncipe. Esse Deus que compra você e que faz de você um príncipe, esse Deus que deu o filho dele para que esse movimento acontecesse, você acha que agora Ele não vai ajudar você nas suas dificuldades? Não faz sentido para a fé cristã. Não faz sentido. Um Deus que foi capaz de enviar Jesus para morrer por você, não se preocupar agora com seus dilemas, com as suas angústias, com as suas dificuldades do presente. Ele cuida de você. Não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico. Lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Observe o cuidado de Deus. Quanto mais você conseguir listar o cuidado de Deus na sua vida, mais você terá um coração grato e mais você perceberá a graça de Deus sendo derramada sobre você. Salmo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam que a saída está num caminho político, uns confiam que a saída está numa linha ideológica, uns confiam que a solução para a economia está numa determinada direção, mas nós nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Nossos corações descansam em Deus. Não cairemos no jogo desse mundo, porque o príncipe deste mundo é o diabo. Devemos ser
sóbrios e vigilantes. Quero concluir. No que você tem confiado? Como andam as suas preocupações? O convite dessa noite é para que você olhe para o Deus generoso, gracioso, que te chamou para participar da sua glória eterna. Esse Deus tem mão poderosa. Ele te leva adiante, alimenta a sua fé, te fortifica diante das pressões e te dá segurança, porque você está firmado sobre a grande rocha, que é Jesus Cristo. Por isso, humilhe-se, fique atento, resista e firme a sua fé a cada dia mais no Senhor Jesus Cristo. A Ele, diz o apóstolo Pedro, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, a nossa oração nesse momento é para que o Senhor nos desperte com o Teu Espírito, Deus, para fazermos um movimento em direção a uma vida marcada pela graça. Ajuda-nos, Deus, a viver em submissão, ajuda-nos a viver em humildade uns para com os outros. Oh Deus, nos livre de toda ansiedade, nos ajude a lançar as nossas preocupações sobre o Senhor. Nós rogamos para que o Senhor nos dê cada vez mais sobriedade, vigilância, resistência contra as investidas do inimigo. Oh Pai, firme a nossa fé, firma-nos na Tua graça, que sejamos pessoas decididas a andar nos Teus caminhos. Derrama, Deus, do Teu afeto, do Teu amor em nossos corações, para que mesmo longe uns dos outros possamos amar, possamos experimentar o carinho e o afeto de uns para com os outros. Vivendo dessa forma, vamos acessar o Deus que é genuinamente gracioso. Oh Deus, obrigado, porque a Tua graça nos faz experimentar a glória eterna que foi conquistada por Cristo Jesus a nós. Obrigado, Deus, porque essa graça genuína do Senhor nos firma, nos aperfeiçoa, nos fortifica e nos fundamenta. Obrigado, Deus, porque essa graça nos dá acesso à Tua mão poderosa, que nos protege, que nos guarda, que nos livra. E obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Tira todas as preocupações. Se alguém entrou, Deus, aqui hoje à noite com os ombros marcados por feridas, por causa de tantos problemas que estão acumulados sobre eles, que o Senhor tome esses problemas nas Tuas mãos. Se tem alguém em casa, Deus, que não está conseguindo enxergar saída, que às vezes está tão focado na tempestade, nas ondas, no movimento do barco, oh Deus, dê da Tua paz sobre esses corações. Ajuda-nos, Pai, a enfrentarmos os dias difíceis, porque como Pedro diz, eles são poucos, comparados a tudo que o Senhor tem reservado para nós na eternidade. Mais uma semana começa, ó Pai. Dá-nos do poder do Teu Espírito, para vivermos essa semana revigorados pela força do Teu poder, revigorados pelo Teu Santo Espírito. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.